Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou teólogo, catequista e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, seu joinha, para a gente poder alcançar o maior número possível de pessoas, tá? Então eu espero aí que você nos ajude aí compartilhando os nossos vídeos para mais pessoas, ok? Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora possa interceder por nós nessa noite. Em nome Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos então gravar mais um vídeo. Nós estamos, com a graça de Deus, fazendo um estudo da Sagrada Escritura, tá? E na aula passada nós encerramos o livro de Esther. Hoje nós vamos... nós já tínhamos encerrado há 2 aulas o livro de Esther. Na aula passada eu fiz uma introdução aos 2 livros dos Macabeus que encerra os livros históricos da Bíblia. São 16 livros históricos da Bíblia, e agora com os 2 livros de Macabeus a gente encerra, tá? Os 16 livros históricos da Bíblia, que pega desde a entrada do povo judeu na Terra Prometida, depois que Moisés morreu, com Josué, até a época dos Macabeus, já quase chegando na época do nascimento de Jesus. Tá? Então, gente, hoje nós vamos começar o primeiro livro dos Macabeus. São 2 livros, então nós devemos gastar aí algumas aulas, tá? E aí nós vamos encerrar os livros históricos, depois nós vamos dar sequência com os livros sapienciais e os livros proféticos. Aí nós encerramos o Antigo Testamento e depois vamos estudar o Novo. Tá? São 7 livros sapienciais, depois 18 livros proféticos, tem os profetas maiores e os profetas menores. Não quer dizer em termos de tamanho não, porque escreveram mais: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os profetas menores que escreveram menos, profetizaram menos: Amós, Oséias, Joel e Malaquias, Zacarias. Tá?
Então nós ainda vamos ter aí bastante Bíblia para a gente estudar ainda, se Deus quiser. Você vai poder fazer um estudo bíblico aí, né? Se você quer realmente estudar a Bíblia com a gente, então nos acompanhe aí. Não é fácil, é um trabalho que não é fácil, mas se Deus quiser, enquanto Ele nos der vida e saúde, nós vamos estudar aí a Santa Palavra de Deus, até porque nós católicos precisamos estudar a Bíblia, né, gente? Para a gente não ficar para trás aí, né, em relação aí às outras religiões. Então vamos começar então o primeiro livro dos Macabeus. Eu fiz então uma pequena introdução na aula passada, e agora nós vamos para o primeiro livro, no primeiro capítulo. O que o livro dos Macabeus narra? Tá? O livro dos Macabeus narra os reis pagãos querendo introduzir o paganismo em Israel. Tá? Inclusive, nós vamos começar falando de Alexandre Magno. Quem foi Alexandre Magno? Tá? Magno quer dizer grande. Tá? Veja, se você estiver acompanhando o nosso estudo, depois que Salomão morreu, tá, houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Ficou 10 tribos no norte, na Samaria, e 2 tribos no sul, tá? Judá e Benjamim. E os judeus, eles foram dominados, tá, pelos reis pagãos, que eram idólatras e que escravizaram os judeus. Tá? Então, primeiro, a gente vai ver, por exemplo, o domínio, por exemplo, dos babilônios. Inclusive, Nabucodonosor, né, nós já estudamos sobre isso, ele levou os judeus cativos para o exílio da Babilônia, destruiu o templo de Salomão, o primeiro templo que Salomão tinha construído, e levou o povo todo de Israel para a Babilônia. Depois, né, os persas, o rei Ciro, dominou a Babilônia, venceu Nabucodonosor, dominou ali, né, toda aquela área ali. Apesar de não serem judeus, né, o rei Dario, o rei Ciro, autorizou que os judeus voltassem e reconstruíssem o templo, com Esdras, Neemias, Zorobabel e vários, né, judeus reconstruíram então o segundo templo. Só que eles continuaram dominando os judeus. Depois veio Dario, né, também rei, né, da Pérsia, ok? E agora Alexandre Magno vai dominar, era o rei da Macedônia, então ele vai dominar os persas, ok? E também vai dominar ali os judeus, tá? Vai levar, inclusive, muitos judeus ali para o Egito, tá? Porque ele na cidade ali de Alexandria, no Egito. Inclusive, nessa época é que a Bíblia foi traduzida, porque Alexandre Magno queria ter todos os livros na biblioteca dele, e não tinha Bíblia ali ainda. Então ali foi que os judeus, ele pegou 70 rabinos judeus, tá? E ali eles traduziram então a Bíblia, tá? A nossa Bíblia que nós temos hoje, ok? Então a Bíblia começou a ser traduzida, tá, e escrita, né, na época de Alexandre Magno. Os livros da Bíblia, ok? Começaram a se juntar, e os 73 livros da Bíblia, da nossa Bíblia católica, então, foi nessa época, tá? No século I antes de Cristo, tá? Que então Alexandre Magno, né, através desses 70 judeus, rabinos judeus, fizeram então a tradução da Bíblia, né, que nós usamos até o dia de hoje, a Vulgata. Tá? E foi a Bíblia que os apóstolos também usaram, ok? Então, Alexandre Magno, ele dominou, diz aí o capítulo 1, ele dominou, não é? Ele era filho de Filipe, e ele dominou os persas, o rei Dario, venceu o rei Dario, e ali, ele não só os persas, mas também os medos, e ali ele tornou-se rei. Ok? Então ali ele passou a dominar tudo, ele dominou toda aquela área ali,
tá? Não só do Egito, mas também de Jerusalém, ok? Só que ele acabou ficando, ele reinou só 12 anos. Por quê? Porque ele ficou doente e acabou morrendo. Diz aí no capítulo 1, tá? Que ele, no versículo 3, tá? Ele, no versículo 2, ele empreendeu numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo, tomou os despojos de uma multidão de povos e a terra silenciou diante dele. Assim exaltado, seu coração se elevou. Porque nessa época, gente, eles se achavam dono do mundo, tá? Os reis, eu já expliquei sobre isso, né? Os reis, os imperadores, eles se julgavam os donos do mundo, ok? E recrutou um exército poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos, que se tornaram seus tributários, tinham que pagar, né, tributo ao rei, ok? Depois disso tudo, caiu doente, percebeu que ia morrer. Convocou então seus oficiais, os nobres que tinham com ele convivido desde a mocidade, e estando ainda em vida, repartiu entre eles o seu reino. Então ele viu que ia morrer, então ele repartiu com os seus súditos o reino, o seu reino, ok? Alexandre havia reinado 12 anos quando morreu. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual num lugar que lhe coube. Todos cingiram o diadema após a sua morte, e depois dele seus filhos durante muitos anos, e multiplicaram os males sobre a terra. Por quê? Porque eles eram, vamos dizer assim, eles não eram reis que tinham o aval de Deus, a bênção de Deus. Então eles acabavam indo para o lado do mal. Eles eram pagãos, eles tinham seus deuses, adoravam muitos deuses, então eles faziam realmente, né, escravizavam os povos, dominavam, né, todo mundo, tá? E vamos dizer assim, realmente, né, nessa época, vamos dizer assim, os judeus estavam dominados pelos reis que não eram judeus, que eram pagãos. Também por culpa deles, porque eles, né, abandonaram Deus e caíram na idolatria, não é? Os profetas, todos os profetas denunciavam isso, ok? Agora ele morreu, agora vai entrar em cena um dos reis mais cruéis. Eu acho que junto com Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi um dos reis mais cruéis da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. O Antíoco Epífanes, que inclusive Daniel fala dele também. Tá? Daniel também o profeta Daniel vai citar, né, no seu livro, se eu não me engano, no capítulo 8 ou 9, vai falar dele, de tão ruim que ele foi. E Daniel profetizou tanto na época de Nabucodonosor, rei da Babilônia, quanto na época de Antíoco Epífanes, que era pagão também, ok? E o que ele fez? Ele não satisfeito em dominar os judeus, ele dominou também o templo de Salomão, o segundo templo, que tinha sido construído por Esdras e Neemias, tá? E ele começou a querer colocar a idolatria ali no templo de Salomão, que era o templo de Deus, onde se ia para adorar a Deus. É como se colocassem vários ídolos de outras religiões na Igreja Católica, tá? É como se colocassem Buda, né, o Maomé, lá, né, uma imagem desses ídolos na Igreja Católica, entendeu? É como se fosse isso que ele fez na época. Então, ele saiu daquele rebento ímpio, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém, e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. Porque nessa época, né, se falava o grego, ok? A língua, né, que era, inclusive os judeus, não é, eles estavam falando também o grego, ok? E por isso que a Bíblia também foi traduzida para o grego. Nessa época se falava o grego.
Por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos que seduziram a muitos com estas palavras: vamos e façamos aliança com as nações vizinhas, por muitos males caíram sobre nós, desde que delas nos separamos. Agradou-lhes tal modo de falar, e alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei, o qual lhes deu autorização para observarem os costumes pagãos. Olha aí. Então eles queriam que os judeus também adotassem os costumes pagãos, abandonassem a fé judaica para poder praticar aquilo que os pagãos praticavam. Ok? É como se a gente tivesse que abandonar nossa fé católica para seguir outra religião. Como se fosse a nova era hoje, é o que a nova era hoje quer fazer. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo os costumes das nações. Restabeleceram seus prepúcios e renegaram a aliança sagrada. A aliança que Deus tinha feito com Noé, com Abraão e também com Moisés. Tá? Então, eles renegaram a aliança com Deus para fazer aliança com os pagãos. Assim associaram seus pagãos e se venderam para fazer o mal. Tá vendo, gente? O que é a gente? Quando a gente está longe de Deus, a gente é capaz de produzir só coisa ruim. Tá? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão entrar também no templo de Jerusalém. Quando o rei se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito, onde Alexandre Magno foi o rei, depois ele morreu, não é? A fim de reinar sobre os dois reinos, o grego e também o Egito. Eram os povos que dominavam na época, ok? Invadiu, pois, o Egito à frente de um exército poderoso, com carros, elefantes e cavaleiros, e uma grande esquadra, e travou combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muitos tombando feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. Tendo assim vencido o Egito no ano 143, e empreendendo o caminho da volta, subiu contra Israel e contra Jerusalém com um exército numeroso. Então ele venceu, ele se apoderou do Egito, e agora ele queria também se apoderar de Jerusalém, do templo de Salomão, do templo de Deus. Entrando com arrogância no santuário. O que é santuário? Lugar sagrado. Como se fosse a igreja para nós hoje. O templo de Salomão, o templo para os judeus, era o lugar mais sagrado, onde Deus estava presente. Por isso, a gente tem que ter muito respeito com o templo, a igreja. Deus mora ali dentro. Gente, eu estou incomodado demais com a conversa que eu estou vendo dentro da igreja. Gente conversando, gente no celular. Entendeu? Gente, tem que ter respeito na casa de Deus. Como é que você vai rezar com pessoas conversando do seu lado? As pessoas vão lá para conversar. Vai lá para fora, sai, então vai lá para fora, gente. Pelo amor de Deus, você não quer ficar dentro da igreja, mas não atrapalhe quem quer rezar. Por isso que Jesus expulsou todo mundo lá do templo. Entendeu? Então, gente, o santuário é lugar sagrado, é a igreja, é o templo. Tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, que é ali onde era oferecido a Deus um sacrifício. Os judeus ofereciam a Deus um sacrifício, um cordeiro às 6 da manhã, o sacerdote, e às 6 da tarde. As vasilhas para as libações, as taças e os incensórios, tá vendo? Os judeus também tinham incenso. Por isso que nas celebrações mais solenes a gente também usa o incenso. São as nossas orações que sobem até Deus, tá vendo? Incensários de ouro,
Tá vendo, gente? Para Deus tem que ser de ouro mesmo. Para o rei tem que ser coisa chique mesmo. O véu, o que é o véu? É o pano onde ficava o santo dos santos, onde o sacerdote entrava ali para rezar uma vez por ano. Só o sacerdote podia entrar. Por isso que só o sacerdote pode celebrar a Eucaristia. Tá vendo? O véu, as coroas e a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. Tá vendo, gente? Ele profanou o templo de Salomão. Tomou, além disso, a prata e o ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Tá vendo, gente? Era um rei terrível. Ele e Nabucodonosor, para mim, foram os piores da Bíblia. Por isso levantou-se grande lamentação sobre Israel em todas as localidades do país. Chefes e anciãos gemeram, moças e moços perderam seu vigor, murchou a beleza das mulheres, todo recém-casado entoou um cântico, né? Ficou de luto a esposa em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa de seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha, tá vendo? Por quê? Porque o templo de Deus foi profanado. E nós também somos o templo de Deus, não é só a igreja, não. É só o templo. Né? Aqui está falando do templo. Mas São Paulo diz que nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que a gente não pode viver de qualquer jeito, não pode profanar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Tá? 2 anos depois, o rei enviou para as cidades de Judá o Misarca, que veio a Jerusalém com um grande exército, dirigindo seus habitantes com palavras enganosas de paz. Tá vendo, gente? Então, o que o rei tinha mandado, né, chegou ali falando, propondo uma falsa paz. Como o anticristo também vai ser assim. O anticristo, quando ele dominar o mundo, ele vai propor uma falsa paz. Mas à custa do quê? Da sua fé. Você tem que abandonar a sua fé. É a nova era. Ganhou-lhes a confiança e de repente caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente e chacinou a muitos de Israel. Saqueada a cidade, entregou-se às chamas, tá vendo, gente? Queimou a cidade de Jerusalém e destruiu as casas e as muralhas. Fez igual Nabucodonosor fez. A gente viu lá quando a gente estudou. Quando ele invadiu Jerusalém, fez a mesma coisa que eu falei. Os dois foram terríveis. Levaram prisioneiros as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Nossa, tá vendo? Prendeu as mulheres, prendeu as crianças e ainda apoderou-se dos animais. Então reconstruíram a cidade de Davi, ou seja, Jerusalém, dotando-a de grande e sólida muralha e de torres fortificadas, e dela fizeram a sua cidadela para os deuses pagãos, não é para Deus não. Tá? Eles reconstruíram, tá? Mas para os deuses pagãos, é uma profanação. Povoaram-na de gente ímpia, de pecado, tá vendo, gente? Então Deus é contra, não é contra o pecador, mas Deus é contra o pecado. Homens perversos nela se fortificaram, abasteceram-se de armas e víveres, e nela depositaram os despojos tomados em Jerusalém, tomando-se assim uma armadilha enorme para nós. Aquilo era uma emboscada para o lugar santo. Qual era o lugar santo? O templo. O templo de Deus, porque Deus morava ali, era a casa dele. Um adversário maléfico para Israel constantemente. Derramaram sangue inocente em redor do santuário
e ao santuário profanaram. Olha, gente, é o que nós estamos vendo hoje. Igrejas sendo profanadas, hóstias sendo jogadas no chão, sendo levadas para culto satânico. Gente derrubando hóstias no chão, quebrando as nossas imagens. Gente, isso aí vai... Deus está vendo tudo isso. Gente, eu vi essa semana gente mijando dentro da igreja. Ninguém me contou. Eu vi, eu só acreditei porque eu vi. Lá em Roma, na Basílica de São Pedro, um homem mijou no altar. É uma profanação. Gente, meu Deus, todo o altar das nossas igrejas são abençoados pelo bispo. E lá em Roma, quem que celebra lá? O Papa, o sucessor de Pedro. Gente, eu tenho muita pena dessas pessoas. Sinceramente, eu só consigo sentir pena. Porque Gálatas 6,7 diz bem claro: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. E se você não tem respeito pela igreja, pela casa de Deus, você vai ter respeito por quê? Por quem? Por sua causa, fugiram os habitantes de Jerusalém, claro, né, depois de ver tudo que eles estavam fazendo, né, eles fugiram. E ela transformou-se em habitação de estrangeiros, ou seja, de pagãos, de povos que não eram judeus. Tá? Jerusalém tornou-se estranha os seus progenitores, e seus próprios filhos abandonaram, ou seja, os judeus. Mas os judeus abandonaram por quê? Porque tudo estava sendo profanado, não é? Seu santuário ficou desolado como um deserto, ficou abandonado. As nossas igrejas na Europa, gente, estão sendo fechadas, estão colocando restaurante nas igrejas, agora estão fechando as igrejas, estão botando restaurante, estão botando danceteria e até zona, desculpa a palavra, até casa de prostituição agora no lugar das nossas igrejas. Lá na Europa está acontecendo isso. Tá? Suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúria, porque os judeus, gente, no sábado eles não faziam nada. Eles tinham um respeito pelo sábado muito grande, coisa que nós cristãos não temos pelo domingo. Domingo a gente vive de qualquer jeito, não vai à igreja, né, não descansa, todo mundo trabalhando. Quem precisa trabalhar é diferente, mas se você não precisa trabalhar, não trabalha. Se você tem um comércio, por exemplo, você não deve trabalhar no domingo. Um dia, gente, você não vai ficar mais pobre e menos rico porque você deixou um dia de trabalhar. Tá? A sua glória igualou-se à ignomínia e sua exaltação mudou-se em pranto. Então o povo estava chorando. E Jesus diz: quando ele vier, vai haver muito choro e ranger de dentes, por causa dessas coisas que estão acontecendo hoje, dessas coisas que eu acabei de falar. O mesmo que aconteceu na época está acontecendo hoje com as nossas igrejas. E só foi piorando. O rei Antíoco, né, esse rei terrível, prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo. Por isso que eu falei, o anticristo ele vai fazer a mesma coisa. Quando ele reinar, não é? Ele vai querer unir todo mundo numa religião só. Mas não é a religião cristã. Não. Não é a religião católica. Não é a igreja que Jesus fundou. Não. Você vai ter que abandonar a sua fé. É a nova ordem mundial que o povo está falando. Renunciando cada qual a seus costumes particulares. Aí, tá vendo? Você vai ter que renunciar ao cristianismo. Tá vendo? E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele. Dele quem? Do rei. Ele estava sendo adorado como Deus, não mais o Deus verdadeiro, mas o próprio rei estava sendo cultuado como Deus. Sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Olha aí, tá vendo? Fazendo idolatria, que é um pecado gravíssimo. Tá?
e profanando também o dia de sábado, como eu já expliquei aqui. Hoje, gente, as pessoas não estão nem aí para o domingo, não é? Estão nem aí. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e as cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país, impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, profanassem os sábados e as festas. Olha só que homem terrível. Então ele proibiu o culto dos judeus, tá? Profanou o sábado e agora tinham que praticar idolatria que os pagãos estavam praticando. Contaminassem o santuário e tudo que é santo. Tá vendo, gente? É o que está acontecendo hoje que eu já expliquei. Construíram altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros, porque o judeu não pode comer carne de porco, está lá no livro do Levítico. Nós católicos podemos comer de tudo. Nós cristãos, Jesus foi bem claro, tá? Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, é aquilo que sai. Mas os judeus não podiam comer certos alimentos, a carne de porco, por exemplo. Você não é judeu, você é católico, então você pode comer de tudo com moderação. Tá? Agora os judeus tinham algumas coisas que eles não podiam comer. Tá? Que deixassem também os ídolos, que deixassem também incircuncisos, ou seja, o que os judeus faziam? Faziam a circuncisão. Ele também proibiu, não vai circuncidar mais ninguém. Seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações, de tal modo que deixassem de ouvir a lei de Moisés, os 10 mandamentos, e subvertessem todas as observâncias. Quando a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Então, quem não seguisse a ordem do rei, morria. A igreja não é a favor da pena de morte para ninguém. Nosso catecismo, Papa Francisco, aboliu a pena de morte. A vida pertence a Deus. Tá? Pode ser o maior assassino do mundo. Tem que botar ele lá na cadeia, pode até colocar ele em prisão perpétua, mas não, né? A igreja não é a favor da pena de morte. A vida pertence a Deus. Desde o momento da concepção até o momento da morte natural, ninguém pode tocar na vida humana, ok? Então o rei aqui, quem não ouvia o rei, ele mandava matar. Tá? Tem países, né, que aprovam a pena de morte. Estados Unidos é um. Né? Nesses termos, ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que todos que eram desertores da lei e praticaram mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar onde quer que encontrasse refúgio. Então Israel, ele não podia fazer nada, tinha que obedecer, senão morria. Não é? Então, infelizmente, o povo ficou, não pôde fazer nada, o povo teve que acatar. No 15º dia do mês de Casleu, no ano 145, o rei fez construir sob o altar dos holocaustos a abominação da desolação, que está lá em Daniel 9:27 e Daniel 11:31. Não falei? O livro de Daniel cita esse episódio que nós estamos vendo aqui na época dos Macabeus, porque o livro de Daniel é da mesma época. É uma coisa interessante. Os protestantes não têm o livro de Macabeus, mas têm o livro de Daniel, e foi escrito na mesma época, e falam do mesmo assunto. Mas por quê? Porque o livro de Macabeus fala de algumas coisas que os protestantes não acreditam. A questão do purgatório, da oração pelos mortos, da intercessão dos santos. Então nós vamos ver isso mais para frente, o livro vai abordar isso. Então é por isso que foi tirado na época de Lutero esses 7 livros. Mas isso é interessante. O mesmo que narra o livro de Macabeus, narra o livro de Daniel. E eles têm Daniel, mas não tem Macabeus, vai entender isso. É só o ser humano mesmo, né? É impressionante, mas é o que eu falo, é conveniência, né?
Tem coisa que é conveniente, tem coisa que não é conveniente. Então, depois você lê lá, Daniel 9:27, Daniel 11:31. Ele vai falar dessa abominação da desolação. O que é isso? No altar do templo, eles colocaram imagens de deuses pagãos. É como se colocasse uma imagem de Buda lá no altar da matriz São José do Havaí. Não pode, é profanação. Ali só pode ter imagem de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. Tá? O rei fez construir sobre o altar a abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá, colocaram altares desses deuses, desses ídolos pagãos. E as portas das casas e nas praças queimavam incenso para os deuses pagãos. Idolatria. Isso é idolatria. Tá? Isso realmente era idolatria. Queimar incenso ali para os deuses, os ídolos pagãos. No templo de Salomão, no templo de Deus. Isso era idolatria mesmo. Tá? Quanto aos livros da lei, os 10 mandamentos, os que lhe caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Começaram a queimar a Bíblia. Não é? Hoje, gente, ainda não estão queimando a Bíblia. Mas tem lugar que você não pode, né? No colégio, não pode mais ter aula de religião. Antigamente eu tinha aula de religião, na minha época. Agora não pode mais falar de Deus. Tem lugar que você não pode mais falar de Deus. É proibido falar de Deus. Não é? Só falta isso também. Começar a queimar a Bíblia em praça pública. Só o que falta. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real condenava a morte. A segunda vez que fala, tá vendo? É o que está acontecendo hoje. Aqui, graças a Deus, aqui nós temos liberdade religiosa. Mas vai lá fora. Os cristãos estão sendo mortos na Nigéria, nos países comunistas, na China, não é? Antigamente em Cuba, na Venezuela, na Guatemala, vários lugares aí, a religião é proibida, está sendo proibida pelos países comunistas. Na sua prepotência, assim, procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês, nas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifícios no altar, sacrifícios aos deuses pagãos, aos ídolos. Levantando sobre o altar dos holocaustos, onde eram os judeus, gente, onde eles celebravam como se fosse a missa, como se fosse o nosso altar hoje. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam, matavam as mulheres que estavam circuncidando os filhos, com os mesmos filhinhos pendurados a seus pescoços, e ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes na sua fé e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro, como eu já falei. Tá vendo, gente? Então, eles preferiam morrer do que comer aquilo que eles não podiam comer. Aceitaram antes morrer que contaminasse com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Então, gente, foi uma coisa terrível que aconteceu na época, desse rei terrível, mas ele vai receber o castigo dele. Nós vamos ver mais para frente. Na próxima aula já vai começar os combates. Os judeus vão começar a guerrear contra esses pagãos, porque eles estavam profanando o templo. Então, no capítulo 2, na próxima aula, já vai começar essas guerras, Matatias desencadeia a guerra santa. Aí já vai entrar o pai. Quem é Matatias? O pai dos Macabeus, que dá nome ao livro. Por que Macabeus? São irmãos que combatiam esses pagãos. Tá? Então nós vamos começar a ver a história do pai deles e depois dos filhos. O pai, que era sacerdote,
Tá? E depois o pai vai morrer e depois os filhos vão continuar a missão do pai. Os irmãos Macabeus, Judas, Simão Macabeu e vários outros filhos, né, daquele sacerdote, que nós vamos começar a ver na próxima aula. E não tinha jeito, né, gente? Infelizmente tinha. A igreja, inclusive, ensina que para poder defender a nossa fé, defender o nosso país, nós podemos até fazer guerra. Fazer o quê? Aí é legítima defesa. Então é chamada Guerra Santa, que nós vamos começar a ver então na próxima aula. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.